É isso aí, visionários! O programa está no ar e hoje temos aqui mais um grande convidado, mas primeiro eu vou falar do meu grande amigo, parceiro de bancada, sócio, Eliseu Assunção. E aí, Eliseu, como é que você tá? Tudo bem? Expectativa alta pra hoje, hein, João? Vamos Legal, receber né? um cara aí que é fenômeno. Pois é. Eu não sei se você entende sobre loteamento, sobre esse mercado aí que tem feito muita gente ganhar dinheiro. E para isso eu trouxe nosso grande amigo Cleiton Filho para falar de uma tendência, principalmente em cidades menores, você vê loteamento com mais frequência. Aqui em São Paulo, né, na capital, muito pouco. Interior, ó, bombando. E ele que tem feito muitos loteamentos, não só acho que em São Paulo, mas no Brasil inteiro, né, Cleiton? Seja muito bem-vindo aí ao Visionários, ao programa. Como é É que você isso tá? aí, tô bem demais, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Vamos ensinar essa galera a fazer loteamento, vamos crescer esse nosso mercado. E como você falou, tem muito loteamento, tá? Tem muito Tem loteamento, muito uma grande loteamento, cara? oportunidade, muito loteamento. Obviamente, a gente trabalha para fazer loteamento com excelência, desde a captação da área até a habitação, que é muito importante. Nós vamos passar por todos esses temas aqui, acredito eu. Mas estou aí para servir, obrigado pelo convite, vamos para cima. Maravilhoso. Na verdade, nós selecionamos, né, sempre convidados do mais alto fino garbo para conseguir realmente trazer conhecimento, né? Eu brinco que o Visionários é meio que uma mentoria gratuita na televisão. Por quê, Eliseu? Porque as pessoas ainda não perceberam o poder do network, o poder de andar com pessoas, né, que saibam fazer algo focado, específico. Então, por isso que a gente sempre traz aqui grandes nomes para poder nos ajudar. Porque o que começa, talvez, numa mesa, num evento, acaba se transformando em sociedade. E isso a gente tem que levar para tudo. Independente do que você faça, se você, de repente, trabalha no mercado da construção ou trabalha no mercado de entretenimento, não veja as pessoas como concorrentes. Veja pessoas como potenciais sócios ou parceiros comerciais. E é por isso que o Cleiton hoje está aqui, uma das pessoas que faz loteamento e a gente confia bastante, né? Cleiton, conta pra gente um pouquinho da sua história. Eu queria entender, cara, como é que você foi parar, né, no mercado de loteamento, fracionamento de terra, como que você chegou, né? Enfim, o que que você fez para hoje ser um dos pioneiros aí desse mercado? Cara, eu fui atleta profissional de futebol, não sei se vocês sabem. Não, Eu com 17 anos assinei contrato profissional com o Goiás Esporte Clube, joguei lá por 12 anos, caramba. e aí tive Caraca. uma série de lesões no joelho, e parei em 2006, parei em 2006 e me vi numa situação de, cara, eu só sabia jogar futebol. Aquela, o atleta passa por esse momento, sabe, de finalizar a carreira, e eu finalizei por deficiência Com quantos anos isso, Cleiton? física, né, com 17 eu me machuquei a primeira vez, Nossa, com novinho. 24 eu já tinha 5 cirurgias no joelho. Ô, Caraca. louco. Né? E então eu tive que parar. E dentro do futebol eu aprendi algumas coisas que eu trouxe para o mercado imobiliário, mas andando um pouquinho mais ali em 2010, depois de 6 anos de parar o futebol, depois de 4 anos de parar o futebol, eu estava numa situação que cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei o que eu faço da minha vida. E aí eu fui para uma entrevista de um amigo que eu conheci no futebol, que tinha um imobiliário em Brasília. Fusão da Aba Imóveis, que é a imobiliária dele, com a Coelho da Fonseca. Coelho da Fonseca é de São Paulo, né? A Sim, grande sim. imobiliária. Fizeram uma fusão e foram para Brasília. E esse amigo meu, vendo a minha situação, falou: cara, você quer vir para o mercado imobiliário? 2010 isso. Eu falei: cara, mas como? Como é que funciona, né? Aquela mentalidade. Quanto que eu ganho e quanto tempo eu vou trabalhar por dia? E aí ele: não, peraí, aqui você pode ganhar 5, 10, 20... Mas assim, quem faz sua hora é você também. Mas eu falei: se eu não vender? Ele falou: não, se você não vender, não tem nada. Aqui a vitrola toca diferente, né, meu Aqui amigo? o negócio é É, diferente. E eu é falei: longo cara, prazo. eu já tô meio sem opção. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Meu pai teve algumas lojas, utilizou meu nome, quebrou nome, atrapalhou tudo, devendo. E eu falei: cara, eu preciso arriscar. Recém-casado, morando em Goiânia. Não sou goiano, comedor de piqui, pamonha. Morando em Goiânia. E aí esse cara falou: vem pra ver o que vai ser. Aí fui, 2010 pra Brasília. A patroa voltou pra casa dos pais, alugamos a casa e eu aluguei um apartamento lá em Brasília. Mas você não levou sua esposa. Não, falei: eu vou lá validar esse negócio que eu tô com medo, eu não sei como é que vai Entendi. ser isso. Mas ela voltou pra casa dos pais, eu aluguei a casa pra ter essa rendinha do aluguel pra pagar meu aluguel lá em Brasília. Né? Chegando lá, me deparei com uma vaga de cargo administrativo. Eu fiz administração de empresa, mas não terminei. E aí fiz a entrevista com o cara.
Aí eu falei, cara, mas eu vim também pra ver negócio de corretora aí, ser gerente de venda, sei lá, alguma coisa. Aí o cara me entrevistou, fui embora, e aí ele entrou em contato com o meu parceiro, que me convidou e falou o seguinte, cara, seu amigo, ele é desenrolado, ele conversa bem, ele sabe vender, mas o currículo dele de administrativo mesmo é o pior que nós temos aqui. Tem nego aqui com MBA, não sei onde e tal, e ele não fez nada, jogou bola um tempo e nem terminou o curso de administração de empresa. Mas temos que aproveitar ele no comercial. Realmente o que você tinha falado é verdade. E aí fui para ser corretor de imóveis. Só que esse meu sócio, hoje ele é meu sócio, né? Ele falou o seguinte, cara, você vai ter que ser gerente de vendas. Eu falei, mas como? Eu não sei nada disso. Ele falou, não, você sabe vender, você se vira. Tinha um gerente saindo, e aí eu entrei numa equipe de 25 corretores, já desse gerente, e ele falou, vai, se vira, tá na sua mão. Aí eu, tá, beleza, vou, o que eu faço? A Coelho da Fonseca e a Aba, muito estruturadas, tinha um cara só para dar treinamento. E ali eu já despertei muito essa veia da educação e de entender que o conhecimento transforma. O conhecimento gera novas habilidades, você começa a resolver problemas que você não resolvia, e aí com atitude chove oportunidade. E aí eu comecei a participar de treinamentos com esse cara. Ele começou a dar treinamento para gerente, para corretor, para investidor, explicando todos esses detalhes. E eu comecei a estudar com ele, estudar. E aí comecei a me preparar, comecei a vender e a coisa começou a caminhar. Aí depois disso fui convidado para ser gerente de vendas em outros projetos no estado de Goiás. Fui também e trouxe um cara do futebol para investir com a gente. Quando eu trouxe esse cara do futebol para investir, eu me tornei sócio do meu primeiro projeto. Então, em 2010 eu comecei, em 2012 eu já era sócio do primeiro projeto. Em 2 anos de mercado imobiliário. Foi bem rápido, né? Eu consegui a grana para investir, sentei com os caras na mesa e os caras falaram, beleza, dá a grana para cá, você vai ser o gerente de vendas. Aí eu falei, opa, peraí. O cara que investiu confia em mim. Ele falou que eu preciso estar na gestão disso aqui. Entender onde esse dinheiro vai, como é que ele volta. Então eu preciso de algo mais além da gerência. E aí me tornei sócio desse projeto, com 5% do lucro na época. É um projeto de 20 milhões de VGV, lá na cidade de Jataí, 200 casas. E ali eu comecei a pegar muita experiência, isso 2011 para 2012, muita experiência de desenvolver o produto do zero. Área bruta, a terra, a lama. Desenvolver, aprovar a prefeitura, meio ambiente, cartório, caixa econômica, era um produto linkado com a caixa e ainda construindo 200 casas. Então eu peguei muito expertise de obra nesse empreendimento. E aí lá, a gente levou um outro jogador que hoje é meu sócio também, Alexandre, Alec Gol, jogou em grandes clubes aí do Brasil e fora. Legal. E ele viu esse movimento, a gente levou ele lá, ele desceu de helicóptero, deu algumas camisas do Vasco, ele era artilheiro do Vasco na época, né? Do campeonato, se não me engano, era Copa do Brasil, pelo Vasco. E aí ele viu. Aí ele falou, cara, arruma mais um desse pra mim, porque não era ele que tinha investido primeiro. Ele falou, me arruma um projeto desse, 2, 3, que eu tô dentro. Legal. Eu liguei pra esse cara de Brasília que me convidou, que já tinha uma estrutura muito grande, a imobiliária lá, a Aba Imóveis, e falei, cara, eu tô com a galera pra investir, mas eu não tenho um produto pra entregar pra esses caras. Eu não tenho um produto. Eu consigo desenvolver, desenrolar tudo, mas eu não tenho a terra, eu não tenho a bagagem que precisa pra chegar com esses caras. Aí foi onde ele falou, cara, Fortaleza eu tenho uma grande área, perto da Lagoa, perto da Praia do Cumbuco, e a gente precisa fazer algo lá, então. Aí nós nos reunimos, e aí ele entrou com um terreno, ele mora em Brasília, esse meu sócio. A galera entrou com grana e falaram assim na reunião, agora alguém tem que mudar para Fortaleza. E eu tava em Goiânia. Agora alguém tem que ir pro Ceará. Eu com a família, já com a esposa e um filho. E eu falei, tô dentro, na hora. E aí foi onde eu me tornei sócio do meu segundo projeto, com mais robustez, com um bom prolabore, com um bom percentual, com moradia, com carro, com tudo e com mais experiência e num projeto de VGV hoje de 75 milhões mais ou menos, que é o loteamento Kauai. Não vamos entrar no seu segundo projeto, que eu quero voltar ainda aqui em alguns pontos chaves que eu fui anotando para poder falar, e eu acho que a sua experiência vai servir aí de base para muita gente que talvez não esteja no mercado imobiliário, mas que vai servir também, né, como motivação e inspiração. Então vamos lá. Vamos voltar para 2006. 2006. Certo? Jogador de futebol, né, machucado, frustrado, porque, né, foi aposentado antes da hora.
E você estava ali num momento difícil porque você não sabia para onde ir. Teoricamente, o jogador de futebol ele se dedica ao futebol e não se dedica a estudo, né? Isso é um problema meio que do futebol mesmo. A galera acaba, às vezes, não estudando, né? Se dedicando mais ao futebol. Então, você não tinha uma profissão. É isso que eu quero dizer. Você morava em Goiânia, Exato. né? Tava ali com a sua família e não tinha, talvez, muitas opções. Se mudou para Brasília, ou seja, já foi, né, guerreiro só de ter saído de casa, abandonado Sozinho. a né? mulher, né? Ter largado ali meio que tudo para conquistar uma nova profissão. Virou corretor de imóveis e o que mais me chamou a atenção foi o futebol te trouxe investidores, ou seja, para você montar um ecossistema. É isso mesmo que eu entendi? Você usou as pessoas que trabalhavam ali meio que no futebol, que é o Alec e outros caras, para colocar dinheiro nas suas futuras obras. É isso que eu entendi ou não? Eu entendi errado? É isso, e vai mais além, né? Quem me convidou para Brasília também, ele era um goleiro no Goiás, um grande amigo, e ele já estava bem resolvido, o pai dele no mercado imobiliário já estava bem resolvido, e ele estava lá no futebol, né? Então, quando ele parou o futebol e voltou para Brasília, ele me convidou também para esse projeto. Então, o futebol, além de muitos ensinamentos, né, de superação, de resiliência, muita coisa mesmo, né? Às vezes você faz um gol contra e no mesmo jogo você faz 2 a favor, Sim. e aí seu time ganha. Então, a questão do esporte, de não desistir, de trabalhar em equipe, eu aprendi muita coisa no esporte, né? De liderança também, despertei muita liderança dentro do futebol. Legal. Esse cara me convidou para Brasília e, por incrível que pareça, todos os projetos que a gente entra hoje acaba aparecendo alguém ligado ao esporte, algo bem assim, na minha história toda, o futebol tem uma grande participação, e aí a gente começa, depois de mais velho, a entender o porquê aconteceram as lesões, o Propósito. porquê, cara, é de arrepiar. Aqui, loucura. na verdade, eu acho que a lesão só foi o pontapé inicial para te colocar no lugar certo, com as pessoas certas e na intensidade certa. E por que isso, Cleiton? Olhando agora, né, tirando o coração para falar, né, quando eu vejo a sua história, o futebol te apresentou as pessoas que mudariam o seu destino mais para frente. Por quê? Dentro da tragédia, você se descobriu, foi para uma situação em que você não tinha domínio, essa situação te colocou de frente para uma oportunidade e o pessoal do futebol te deu a ferramenta, dinheiro, para poder realizar. Então, assim, o futebol, né, mesmo não tendo dado certo do jeito que você gostaria, ele te colocou pessoas que te abençoariam ali na frente. Então, hoje, analisando, né, de fora, fica muito nítido de dizer que o jogo da vida, né, não foi o futebol. Mas foi o futebol que fez o gol para você hoje levantar o troféu junto com esse ecossistema, né? Então, às vezes as pessoas que estão do seu lado hoje vão te ajudar mais para frente em projetos que você vai criar, né? O Eliseu é prova disso. O Eliseu hoje está sentado aqui do meu lado e talvez ele, quando eu conheci ele, eu não entendia aonde que esse quebra-cabeça ia se fechar, né? E hoje a gente aqui com, sei lá, mais de 1 ano de sociedade, fazendo várias coisas, né? Não só no mercado imobiliário, a gente está com um programa de TV, fazendo, enfim, diversas operações para um propósito, né? Então, acho que é muito legal a sua história, mesmo porque é uma história de superação, e mais do que isso, é uma história de visão, cara. Isso é muito legal, né, Eliseu? O que você acha disso tudo? Fantástico. Acho que o Cleiton é um vitorioso, né? Então, assim... Muito legal, né? Talvez não no futebol, não teve esse tempo, né? Infelizmente, ele teve esse machucadinho. Isso era o quê? Alguns machucados, né? Zagueiro. Zagueiro? Zagueiro. O Eliseu também. É sério, velho. O Eliseu era zagueiro, velho. Ele tem uma cara de zagueiro, né? uma cara de zagueiro. Sei Jogava não, bem pra caramba, velho. Sério, não. mesmo. As 2 pernas de pau, assim, ó. Não tem nem como. Não O dá. Eliseu jogou lá no Araraquara. Não tem nem como. Na Várzea. Mas, Futebol das quintas. mas agora falando sério, não Vamos vamos lá. falar esse negócio de zagueiro, não. Mas é isso. O Cleiton é um vitorioso. Acho que é resiliência, né, Cleiton? Contatos. E é isso que o João disse aí. O futebol ele te deu esses contatos, mas o que eu acho muito importante é frisar sempre que é nos piores momentos, né? E Deus nos coloca em situações difíceis às vezes, porque não é aquele o plano original, né? Então a gente às vezes tenta desviar do plano original, tenta desviar do caminho e a gente não entende às vezes por que
atravanca, para, não dá certo, né? E depois lá na frente a gente vai entender, né? Por que tanta coisa deu errado? Por que tudo aquilo aconteceu, né? E a gente é na baixa, né? A gente estava dando um exemplo outro dia que é igual as ações, né? Vai e vem, vai e vem. E é na baixa que a gente aprende a ser criativo, que a gente aprende a ser inventivo, né? Uhum. Tem insights e se diferencia, porque a gente tem que ser diferente, a gente tem que achar um caminho, né? Então, a gente vai apertando, quando você aperta assim, tem que sair, escapulir de algum jeito. E é isso. Mas continua aí, fala um pouco mais. A gente parou na primeira fase. Na primeira empreendimento. Agora eu quero saber do segundo empreendimento. Primeira fase é 2012, né? Pelo que eu entendi ali, foi 2012. 2012 já tá aí, eu já me tornei sócio. 2014 já fui pra Fortaleza. Você bateu seu primeiro milhão quando? Porque você veio... Nossa, mas que... Caraca, a pergunta já foi na lata, né? Na lata. Já foi. Nem avisou, né? Só vou te fazer uma pergunta delicada. Não, porque assim, vamos lá. Ele falou que em 2006 ele tava quebrado. Né? Ele tava quebrado, a coisa tava feia. Não tava legal. 2012 ele já virou sócio. Você viu? Ele tava assim, ó. 2006, minha vida. 2006, 2012, é storytelling. Sócio. Sócio. Já comprei carro, cara. Já quando com que outro foi só chegando de helicóptero, escolhendo a área. Não, agora ele escolhe a área, escolhe o sócio. Agora não. Mas vamos falar de 2012. Agora ele que escolhe tudo. Ó, 2012, 11 anos atrás aí. Qual que foi o momento da virada? Que você conseguiu colocar um pouco de dinheiro no bolso, seu primeiro milhão? Quer dizer, um pouquinho de dinheiro no bolso? Qual que foi essa hora, Cleiton? Quero entender, cara, só para fazer essa trajetória, esse storytelling. Cara, nós lançamos esse empreendimento que eu fui para Fortaleza em 2017. Tá? Então, eu fui para Fortaleza em 2014 para ser sócio desse projeto. Uhum. E isso acontece, eu acho que com muitas pessoas, e às vezes isso faz a pessoa recuar, desistir, causa frustração. Eu fui para aprovar esse projeto em 2014 e só consegui aprovar esse projeto em 2017. Caraca. Então, apesar disso, cara, se tornou sócio maravilhoso, VGV de 70 milhões. Ficou tudo fácil? Cara, o papel aceita tudo, a planilha aceita tudo. E eu vejo muito isso no mercado. Pessoas que prometem coisas que não existem, pessoas que acreditam que em 60 dias começando a fazer loteamento vai ter renda passiva. Cara, umas loucuras que a gente vê que é muito doido. Sim. Então, em 2012 realmente foi quando eu peguei uma grana maior, mas maior que eu digo, coisa assim, pra minha realidade era muita coisa quando eu me tornei sócio desse primeiro projeto lá em Jataí. Mas o de 2014 de Fortaleza foi muito sofrido, foi muito difícil. Porque eu fui para aprovar um projeto e demorei praticamente 14, 15, 16, 17, 4 anos para aprovar um projeto. Caramba. E aí, quando a gente aprovou, a gente lançou esse projeto no final de 17. Mas em loteamento existem 3 tipos de renda. Curto prazo, médio e longo, dentro do mesmo negócio. Curto prazo, vendas. Se eu for imobiliário, o corretor que vai vender. Mas eu já não era esse cara, porque eu me posicionei como loteador, como o cara que ia desenvolver o negócio. Para não gerar atrito com a minha equipe, com o meu corretor, com o meu gerente, a gente terceirizou isso para a imobiliária parceira, que é até uma das terrenistas. Curto prazo é só aqui, amigo. Curto prazo é só aqui. Médio prazo, se eu fizer a gestão de carteira desse empreendimento. Ou marketing, às vezes, durante o empreendimento. Eu vou recebendo isso durante um ano, 2 anos. Ou lancei, o cliente vai pagando a parcelinha, vai pagando aquela administração da carteira ali, que varia entre 4% e 5% às vezes, do boleto que o cara paga. Uma parte vai para a minha empresa, mas eu também não fazia isso nesse negócio. Era a mesma imobiliária que fazia a venda. Então não tinha renda curto prazo, não tinha renda médio prazo, e a minha renda ficou toda para longo. O que é a renda de longo prazo? É o cara que está mais disposto a risco, o cara mais visionário, pega a maior fatia do bolo, mas ele espera mais. Sim. Né? Isso é normal. O cara, quando ele abre mão do curto prazo e tem um projeto de vida dentro de um negócio, ele entende que ele vai receber mais lá na frente, mas ao invés de receber 2, 3, 4% aqui, ele vai receber 10, 15% lá na frente. Então esse foi o meu projeto primeiro grande. Então, o loteador ele só recebe após a conclusão das obras de infraestrutura. Uhum. Então imagina, 4 anos aprovando, 1 ano vendendo, 2 a 3 anos fazendo obra. Cara, se você não tiver bem orientado com pessoas que já têm essa experiência, você não aguenta. Desiste. Você aguenta. Não, e vamos você larga. voltar. Sim. De 2006 para 2017, a gente está falando ali de 11 anos desde a sua entrada. Eu entrei 10, né? De 6 a 10 eu fiz de tudo, você imaginar. Sim. De 2006 a 10 eu trabalhei na loja com meu pai, de vendedor de roupa masculina lá, chamava Cleiton Modas, inclusive, excelente o nome. Nome maravilhoso. Excelente. Criativo. Porque quebrou, ninguém sabe.
Maravilhoso. Maravilhoso. Preposto de autopeça também, trabalhei com representante de autopeça. Legal. Trabalhei com empresário de jogador também, tentei voltar ali em 2008, 2009 para tentar Desenvolver abrir ali. uma lan house. Era uma febre lan house, Maravilhoso. R$2 a hora. Eu falei, vou ficar É igual rico. paletas rico. mexicanas, né? Um negoção. Exatamente, né? É. Não tinha internet, a galera não tinha 10 máquinas, R$2 a hora cada uma. Eu falei, meu irmão, Pronto, dá pra eu ganhar agora aqui. acertei. Caraca. Acertei. Loja de conveniência, uma loja de conveniência com uma lan house. Que me ensinou muito que eu não era um bom gestor. Ali eu aprendi que eu quebrei ela, né? Eu quebrei a lan house. Já- Fantástico. então, a Clayton Modas. A Clayton Modas quebrou. Clayton A Giganet Lan House. Giganet. Giganet. Boa. Eu gosto dos nomes. Essa é a Clayton. Giganet. Dia que eu precisar do nome de um loteamento, eu te ligo. Clayton Modas, a roupa certa na medida exata. Aí, Tinha até os Que slogans, isso, cara. claro, claro. Não. Aí você foi além. Giganet. Giganet. Giganet, internet, café, conexão com qualidade. Ó. Boa, É, legal. bom. Esse era bom, né? bom, Esse bom. era bom. Ali eu É. aprendi sobre o que eu aprendi ali. Internet de escada, Planilha. maravilhosa. Digitar trabalho pro pessoal, fazer planilha. Hoje eu uso planilha, a galera fala, como é que você é bom em planilha? Eu falei, lá na Lan House, amigo. Eu sou um zero à esquerda. Lá na Lan House, amigo, eu precisava fazer planilha vendia planilha a R$5, R$6. Eu Tudo, precisava né? fazer uma planilha ninja pro cara. E aí eu estudava, perguntava, porque não tinha o YouTubezinho que você colocar que como legal. fazer planilha disso, né? Então, de 6 a 10 eu fiquei vagando aí. Tentando Foi- captar foi- atleta para empresário de Foi acumulando futebol. experiência. E aí eu Foi fui isso aí. batendo cabeça e tal. Aí em 10 que eu comecei. Então, de 10 para 17, ainda 7 assim, foram anos. 7 anos. Pra você Pra ter um lançar. resultado bacana. Não, né? para lançar 17. Nem Não, na teve verdade resultado não. ainda. né? Pra lançar. Você conseguiu aprovação em 17, não foi isso? 17 eu aprovei e já Aí lancei. começou a obra aí. Ou Exatamente. seja, não tinha Não, dinheiro em caixa ainda. não É tinha. só um papel. Eu tinha o meu pela gestão. O meu É só o fixo papel, né? é só o papel. O projeto É. aprovado, né? Caraca. Tudo certinho. Lógico que ele já valia muita grana, já Claro, tinha ali claro. um. Já agregou Cara, valor, era né? massa. Já é um ativo imobiliário. Mas e a né? cadê? Mas não E tem- money? E grana no bolso Não pra tem sobreviver, dinheiro. né? Então esse grande. É um esse é- desafio. Esse é um grande desafio. Então você falou de 7 anos. 12 lá em Jataí, eu peguei uma grana boa. 12, 13, 14, que Mas ainda. você também queimou durante esses 7 anos, né? Porque você precisa ir comendo, Claro, vivendo, claro. né? Eu tenho uma retirada boa nesse projeto. Eu tinha uma retirada boa nesse projeto. Mas, assim, a retirada Era tá pra congelada, viver, né? porque Era o projeto pra- não tá Assim. remunerando ninguém, então não tem como. A retirada tá congelada desde 2014. De 14 até 2023 é a mesma coisa ali, Sim. entendeu? Então eu fui até 2019, praticamente, com esses dois projetos. Antes da Jataí pandemia. e Fortaleza o primeiro. E aí, Então eu como é fiquei que- 9 anos praticamente, me tornei sócio ali rápido com 2, mas eu fiquei mais 7 de 2012 a 2019, começando 2020, eu fiquei com 2 projetos. Caraca. Sendo que o de Jataí eu torrei e o de Fortaleza, o primeiro, eu não tinha um resultado expressivo. um Era longo para prazo, sobreviver. Sim, sim. Exatamente, para sobreviver. E aí, a virada vem em 2020, Durante a pandemia. durante a pandemia, início da pandemia. Onde todo mundo tava, teoricamente, Todo mundo Recuando. parado, todo Desesperado. mundo recuando. Exatamente, E o Clayton teve uma excelente Acelerou. ideia e exatamente. já pisou no acelerador. Aí eu aí já vamos pro quarto ano, né? Em janeiro agora faz 4 anos. Que legal. Eu lembro da data, 26 de janeiro de 2020. 26 de janeiro de 2020. Voltei de umas férias de Goiânia, mais umas férias tradicionais, a mesma coisa de sempre, a mesma galera, o mesmo ambiente, os mesmos hábitos, 102 quilos, hoje eu tô com 90. Você pesava 102 quilos? É, 102. Hoje eu tô com 88, 90, oscila, fica oscilando. Mas eu perdi 12 quilos aí em praticamente 3, 4 meses depois dessa virada de janeiro, 26 de janeiro de 2020. Voltei e aí sentei ali no início de janeiro para planejar 2020. Eu falei, cara, e aí? Os meus sócios desse projeto todos têm outros negócios grandes, Brasília, a galera jogando futebol com outros, né, restaurante, não sei o que. E eu falei, cara, se esse meu negócio de Fortaleza recua ou não dá o resultado que eu tô esperando aqui, que eu tinha entrado numa zona de conforto braba mesmo, eu fiquei quietão ali esperando. Pô, agora eu tô bem, meu. Vou esperar esse resultado. Eu tinha 13%, eu tenho 10 hoje, por causa de recomposição, reorganização de entrada de só saída. Eu tinha 13, hoje eu tenho 10. Eu tinha 13% de um projeto de 70 milhões de VGV. Então você já tava contando ali com quase Eu falei, irmão, 9, 10 Tô pau. eu falei, esquece, aqui tá tranquilo. Dividi rico. isso por 10 anos, que era minha renda passiva. Eu falei, já arrumei o grupo que eu precisava. Vou fazer projeto com esses caras a vida inteira, não preciso de mais ninguém, não. Vou acordar a hora que eu quiser, vou ficar tranquilão e vou curtir minha vida. E aí voltei, me deu um incômodo muito grande no início de 2020. Falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Como é que vai ser isso?
Vai passar 2020 do mesmo jeito, 2021 do mesmo jeito? Como é que tá isso? Isso antes de pandemia, não tinha nem nada de... acho que foi em março, né? Foi março. 2 meses. Março que o negócio fechou, né? Mês e meio. E aí eu fui escutar um louco na internet e comecei a escutar. Eu falei, cara, vou pegar uma sequência de podcast desse cara. Tá todo mundo falando desse cara, eu preciso escutar esse cara. Tem algo pra falar, porque a galera tá pagando caro pra ver esse maluco, eu preciso aprender alguma coisa. E teve um dia, e eu falei pra minha esposa, vamos escutar isso comigo? Ela falou, por quê? Eu falei, tô incomodado, eu não tô bem, tem alguma coisa errada, nós vamos ficar nessa vida até quando? Longe dos pais, em Fortaleza, fazendo o quê aqui? Um projeto, tem 7 anos nós temos um projeto, e aí, não vai ter outro? Os sócios segurando, cada um com o seu negócio. Aí comecei a assistir essa sequência de podcasts do cara, tá no 7º, eu acho que ele falou de network. Aí ele, o poder do network, e eu falo, cara, é isso aí que eu sou bom. Isso aqui deixa comigo, que eu resolvo. E aí o cara começou a falar network, tal. Aí falou, agora deixa eu te falar um negócio. Se você não tá prosperando, se você não tá conseguindo romper nos seus negócios, e você fala que você tem network com o ser mais poderoso que já pisou nessa terra, você é um mentiroso. Aí o que esse cara tá falando, né? O que esse cara tá falando? Falou, irmão, o network que você mais precisa, você não busca, que é com Deus. É conhecer a história de Jesus Cristo. Aí bateu. Ah, meu amigo. Eu cheguei no escritório, isso era 7 horas da manhã, né? Que eu já tinha começado a mudar um pouco os hábitos, treinar um pouco mais cedo. Tava mudando. Às 7 horas e pouco eu tava chegando no escritório, entrei na garagem aqui do escritório, estacionamento. E aí ele bateu isso aqui. Você é um mentiroso. Você não tem network com Deus, nada. Como é que você pode ter network com Deus com essa vida que você tá levando? Aí o cara bateu pesado. E aí eu, chorando. Fiquei até 12:30 dentro do carro. 7, 8, 9, 10, não conseguia parar de chorar, e comecei a orar, e arrepiado. Eu falei, cheguei em casa, minha mulher já me olhou aqui, cheguei lá, ela chorando também. Ela tava assistindo a mesma sequência comigo pra gente conversar sobre o negócio. Caramba. E ela falou, você sentiu a mesma coisa que eu? Eu falei, senti. Aí ela, e agora? Eu falei, sei lá. Eu só sei que eu acho que eu morri e nasci de novo. Aí ela, mas como assim? Eu falei, vamos ver os próximos dias. Meu irmão, aí acabou. Aí esquece. Aí já peguei celular aqui, ó, e comecei a falar de Deus, comecei a falar de família, comecei a falar de, cara, um monte de coisa. E aí, quanto mais eu falava, mais eu via pessoas, testemunhos em direct, cara, você tá me inspirando, cara, não sei o que, tal. Comecei a acordar cedo, perdi peso, comecei a ficar mais com os meus filhos, comecei a ficar mais com a minha esposa, Começou a viver, né, cara? E aí eu pensei, cara, eu tava morto. Eu não sei como é que eu vivia, como eu vivia antes. Aí bate aquele negócio, cara, como eu perdi tempo na minha vida. Então, o que me fez essa virada de chave não foi nem o 1º milhão, o 2º milhão, o 3º milhão. Foi essa... E quem é esse mentor? Você tava ouvindo quem falar? Eu tava ouvindo Pablo Marçal. Pablo Marçal. Legal. O Pablo, ele dá uns tapas na cara de todo mundo. Ele bate, né? E às vezes é. o homem às vezes precisa dar uma porrada. Precisa. Ele precisa dar porrada. Ah. Assim como todos, né? Tem muita coisa pra aprender e tem coisas que você não... Sim. É normal. Todo relacionamento é assim. Bom, Então, uma aprendi das muito coisas- e... Uma das coisas que mais me tocou aqui é que eu passei por isso também. Comodismo. Estacionar em cima de uma riqueza que não existe. Sabe como se você tivesse a chave do cofre, mas no fundo aquele cofre não tem nada? A gente está criando uma ilusão, olhando para essa chave, achando que ela tá te protegendo, ela tá guardando o que você tem de precioso, mas o que tem de precioso não está dentro do cofre, está fora do cofre. E o que está fora do cofre tem um valor absurdo e você talvez não valorize tanto. Então, assim, às vezes a gente está, né, guardando algo que não é nosso e esquecendo aquilo que é nosso. Às vezes nossa família, nossa esposa, nosso tempo, nosso amor próprio, amor para com nossos pais. E a gente está segurando a chave do cofre de um terceiro, que talvez nem... Você só tem ali 10, 13%. Muito doido isso, né? Muito Exatamente, doido. 13%. E aí eu falo assim, eu passei por isso também. Porque a gente às vezes cuida mais do que é do outro e esquece de cuidar do que é nosso. Né? Então, eu acho que o que você aprendeu na marra, porque você tem alguns jeitos de aprender, Eliseu. Às vezes você paga para ter um curso, uma faculdade, alguma coisa, então você vai lá e paga no boleto. Todos os meses. Ah, quanto custa a faculdade? R$1.000 por mês? Você vai pagando até você se formar.
Aí chega no final, sei lá, 5 anos você pagou 60 mil reais. Vou dando um exemplo aqui. Aí você tem o jeito de pagar com o tempo, que é o quê? Você fica 7 anos em cima de um projeto, né? Todo mês, todo segundo, todo minuto, toda hora você está pagando ali para cultivar aquilo. E você tem o jeito de pagar, às vezes, com dinheiro mesmo, de fracassando, de quebrar, de aprender na marra, do pior jeito. Né? E quando a gente, às vezes, pensa de, qual que é o seu currículo? Aí o cara fala, eu estudei em Harvard. E você, eu fiz USP. E você? Bicho, eu fiz a faculdade do Toba. Qual que é a faculdade? Pois é, meu amigo, foi se lascando. Então eu vejo a sua história, Cleiton, e eu sempre estou interrompendo você aqui, porque você faz parte, cara, da faculdade do cara que se lascou, aprendeu, mas teve a oportunidade de pivotar e voltar para sua rota. E nem todo mundo tem essa oportunidade, porque às vezes as pessoas caem no abismo e não conseguem enxergar o espaço onde elas estão. Não conseguem voltar. Né? Então eu acho isso muito legal, né, Elisa? Muito, muito. Eu acho que essa parte que você está falando do Pablo hoje, eu compartilhei. Então, inclusive, esse trecho que ele fala do network com Deus, né, que a gente tem que ter. E se a gente tiver, cara, não tem como. Então é o mais forte de todos, né? Então você tem um puta network que veio do futebol, bacana pra caramba. Legal. Mas, cara, maldito é o homem que confia no homem, né? Então, assim, a gente tem que confiar em Deus, né? Em primeiro lugar. E, cara, um caminho muito produtivo e muito maravilhoso. Quando você entrega a sua vida, né? Entrega o seu caminho. Isso é uma coisa recorrente nas minhas orações, é essa. É que Deus tome conta da nossa vida, né? Que Deus tome conta do meu caminho. É lógico que existe um esforço nosso, né? Como o João disse, existe um caminho, né? Que a gente trilha, que a gente erra, acerta. Resiliência, né? O segredo é não desistir. E a melhor forma de não desistir é você crer em Deus, é você saber que simplesmente o dono de tudo tá do seu lado. Então, fantástico, cara. Que história. Maravilhoso. Não, mas a história não acabou aí. Tem mais. 26 de janeiro de 2020 foi a virada. Agora que vai ficar bom. Agora que o negócio agora começa. Vou sorrir, encher o peito. Agora vai ficar bom. Pô, tava só na porrada. Agora? Não, depois tava só tomando porrada, meu irmão. Você ouviu o Pablo Marçal lá no rádio, lá na TV, lá no seu YouTube. Então precisamos saber o resto aí você fez o quê? Até chegar aqui, né? Aí você fez o quê? Né? Você tava lá, um projeto, uma cidade, um momento, virou. E aí? Cara, ao mesmo tempo que eu me vi acomodado, eu vi também que eu tinha um grande projeto que eu tinha conseguido. Então, vamos separar aqui. Eu estava acomodado, zona de conforto, mas também eu tinha um projeto que para muitos era o sonho. Sim. Concorda? Verdade. Com certeza. Para muitos era um sonho. Para quem? Para muitos corretores, para muitos prestadores de serviço dentro do mercado imobiliário. Um engenheiro recém-formado, um arquiteto, um topógrafo, enfim... Todos os profissionais aí, né? O loteamento ele envolve várias frentes aí, né? Vários profissionais diferentes. Então, como é que eu fui incomodado por Deus? Cara, ensina essa galera o que você fez para se tornar sócio de um projeto sem pôr dinheiro. Todo mundo pensa que para ser sócio de um loteamento precisa ter dinheiro ou a terra. Você conseguiu com conhecimento, com o seu capital intelectual aí, é intangível. Isso é intangível. Quantas pessoas boas você conhece que não conseguem? Porque às vezes não sabem como fazer, não sabem como estruturar. Começa a ensinar isso. E aí eu fui para a internet e aquela veia que eu falei para vocês lá de 2010 de educação, de treinamento, que eu recebi treinamento em 2010 quando eu fui para Anápolis, que foi a outra cidade que eu fui para as casas, também antes de Jataí. Cidade boa lá também. Foram né? 600... É massa lá. Massa, né, velho? É entre Brasília e Goiânia, né? Região muito massa. Muito boa. Região muito bonita também. Lá eram 690 casas. Então, antes de ir para Jataí, eu gerenciei as vendas ali. Então, tudo começou a acontecer de uma maneira que, cara, tudo que eu aprendi eu vou ensinar alguém. Eu aprendi em 2010 com um professor que eu tinha lá na Coelho da Fonsequiaba. Quando eu fui para Anápolis, eu comecei a ensinar a galera. Quando a galera me procurou para ir para Anápolis, inclusive, eles perguntaram, cara, como é que você pode agregar aqui? Eu falei, cara, eu dou treinamento. Aí o cara dá treinamento. Eu peguei a grade curricular do cara que me dava treinamento em 2010 em Brasília e levei para Anápolis. Falei, olha, os treinamentos que eu dou são esses. Porque eu tinha estudado com um cara
8 meses que eu fiquei em Brasília. Legal. Eu trabalhava de dia e estudava de noite. Trabalhava de dia e estudava de noite. PAP, porta, tentando vender imóvel e estudava com o cara. Então eu comecei a ensinar. Aí veio a questão da educação, né? E aí agora, em 2020, 26 de janeiro, a partir desse momento, eu comecei a ensinar. Falei, você sabia que você pode se tornar sócio de um loteamento sem ter dinheiro? Se você já é do mercado imobiliário e nunca imaginou que você pode se tornar sócio e pegar a grande fatia do projeto, ao invés de só prestar um serviço e receber ali a sua grana, eu sei te falar como que você faz isso, porque eu fiz. Eu fiz. E aí comecei a fazer isso. Aí criei um e-book, aí criei um mini curso gratuito para essa galera. E aí comecei a gerar conteúdo, e aí comecei a criar autoridade, 700 seguidores ali em 2020. Comecei a criar essa autoridade, comecei a conectar pessoas e a galera, nossa, eu preciso do que esse cara tá falando. Ninguém tá falando isso na internet. Até hoje, para loteamento, poucas pessoas se posicionam na internet. E aí comecei a ensinar essa galera e comecei a ver as pessoas tendo resultado. Consegui fechar meu primeiro projeto, cara, graças ao seu conteúdo gratuito, não sei o que e tal. E eu falei, cara, dá para incorporar um pouco mais e fazer uma mentoria. Aí foi quando eu fiz, já vamos para 4 anos de mentoria, né? Porque a mentoria hoje ela é a boca do funil, né? Ela traz o cara estuda com a gente, entende como fazer um loteamento, entende como a gente trabalha, e esse cara vem de todos os lugares do Brasil. Tem Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo. Esse cara vem e hoje a gente só consegue analisar a área dessa turma, ou de quem já é sócio ou de quem é mentorado. Porque tem mais área do que loteador. Então as pessoas precisam entender isso também. Tem muita área boa. Tem mais área do que loteador. A gente não consegue lotear o Brasil inteiro, não. Esquece. Não dá conta. Esquece. Então hoje, quando cai uma área, para mim, através dessa galera, quem vai ser meu sócio lá em Santa Catarina? O cara que é meu mentorado. Então a coisa começou a passar daquele início ali, coração, propósito, eu preciso ensinar essa galera a se tornar sócio, até sem pretensão financeira dentro do digital no início. Era algo que eu fazia e não tinha planejamento. Mas eu fazia, porque eu sentia a necessidade de fazer e de falar e de contar, né, o que estava acontecendo. E aí se tornou um grande negócio, e obviamente aí fomos passando por várias experiências, e aí hoje a gente já tem muitos mentorados, inclusive muitos mentorados se tornaram sócios, e sempre nessa pegada da educação como a base de tudo, né, o foco de tudo. E foi por isso que eu comecei no digital. Mas aí eu não tirei o profissional do pessoal, né, como eu fazia antes. Antes eu fazia isso. Aqui não é momento de falar de Deus, aqui não é lugar de família, aqui é o profissional. Aqui eu não vou misturar as coisas. Então eu era refém da situação no profissional. Eu era uma pessoa no profissional e era uma pessoa no pessoal. Eu misturei tudo. Comecei a falar dos pilares de Deus, de família, de propósito, de saúde e do meu negócio. Como é que eu poderia ser as duas coisas? Um cara feliz, livre de vícios, totalmente com novos hábitos, com uma família feliz, sólida, com esposa, com filhos. Meu filho me olha e fala, pai, em 2006 meses depois ali, agosto, pai, eu não tô te reconhecendo. Nunca imaginei que o senhor poderia ser um pai melhor do que o senhor já era. Que maravilhoso. Cara, isso não tem preço, não tem preço. E a coisa começou a caminhar, e aí chegou a um ponto que a gente tem que escolher projeto para entrar, porque não dá para abraçar tudo. E eu preciso dos mentorados, eu preciso dos parceiros, eu preciso do especialista em cada área. Então aí as coisas começaram a acontecer dessa maneira. Cleiton, eu queria entender um pouco melhor aí como que funciona o desenvolvimento, né, de uma área. Então, as áreas vão chegar, a gente passou por toda a história aí, e hoje você tem em abundância, né? As oportunidades chegam com certeza de bacia para você, vamos falar assim. Então, eu queria entender como que funciona essa escolha. O que é uma oportunidade boa? Como funcionam? Quais são os números que você analisa para desenvolver um loteamento, para viabilizar um loteamento e ver se faz sentido você entrar como parceiro ou não? Tá, nós temos aí 3 personagens, né? Vamos dizer assim. Nós temos um terrenista, o dono do terreno, o dono da gleba, da área. Nós temos o cara que sabe desenvolver e nós temos o investidor. Então são 3 pessoas. Às vezes o cara que sabe desenvolver, o loteador, né? O cara que faz a gestão do negócio e sabe tocar. Às vezes ele já tem recurso próprio, ele consegue levantar e tal. Ele mesmo é o investidor e o cara que desenvolve. E nós temos o terrenista. Agora, para entender... Vou separar em 3 pontos aqui, tá? Para entender o loteamento, para a gente chegar na viabilidade. Legal. Vamos separar na etapa 1. A primeira etapa é o quê? Transformar a terra num grande tesouro. Área bruta até loteamento registrado. Área bruta,
prefeitura, meio ambiente, cartório. Registrei o projeto. Acabou. Já não é mais uma área bruta. Agora é um ativo imobiliário. Exatamente. Aquilo que valia Você agregou X, valor. agora vale 10X, 20X, Show, sei show. lá, depende do projeto. Então aqui eu já o primeiro passo eu tô aqui. Segundo passo, registrei, eu vou vender. Eu posso vender já posso lançar isso com entrega futura, porque já está registrado na minha matrícula. Marketing, vendas e obras iniciais. Segundo passo. Marketing, alimentando as vendas. Obras iniciais é uma obra de marketing praticamente, né? E aí tem alguns detalhes dentro dessa obra. É bom fazer muita obra? Não é bom fazer muita obra? Depende do projeto. Quando o seu projeto está no início de obra, o seu investidor entende que ele tem mais oportunidade de ganhar dinheiro ali. Obviamente, você tem que ter credibilidade para entregar, o cara tem que confiar em você. É diferente dele comprar algo que já está mais pronto. Algo que está mais pronto, que já teve mais investimento, às vezes já vou vender um pouco mais caro. Eu já perco esse investidor inicial, principalmente o pequeno investidor, quando eu falo de um produto popular. Então, eu tenho vendas, marketing e obras iniciais, segundo momento. Depois, eu tenho o quê? No terceiro momento, as obras. Eu tenho que concluir essas obras. E eu tenho o que eu chamo de administração de riqueza. Eu tenho que administrar o que eu vendi aqui, administrar estoque, administrar cobrança, notificação de distrato, atraso, cessão de direito, terminou obra. Eu tenho que ajudar o cara a individualizar IPTU, emitir ITBI pro cara, escriturar o lote no nome dele, tudo mais, termo de posse, tudo mais. E aí eu tenho a habitação, né? Nesse tempo também eu tenho a habitação lá no final. Então, separando em 3 momentos, eu consigo entender o quê? Que todos eles dependem desse início. Então, eu tenho que pensar lá na habitação, na hora de começar a desenvolver o projeto. Eu tenho que pensar na minha gestão de carteira, na saúde da minha carteira aqui, já na hora de começar o projeto. Eu tenho que pensar na equipe de vendas aqui, no marketing, o que está funcionando, o que não está, na hora de desenvolver o projeto, na hora que eu estou vendo a fazendinha com o tiozinho lá, cuidando das galinhas. Tem que ter essa visão já, né? E você precisa ter especialistas em cada etapa dessa. Vem cá, você que é o cara que mais vende aqui, o que está vendendo? Como é que está o mercado? O que você acha desse produto? Vem cá, você que vai construir casa, o que você precisa? Que tipo de lote você precisa? Esse erro acontece muito. O loteador às vezes se apaixona aqui no início, pelo projeto, acha o projeto lindo, 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 esquece de ouvir toda a cadeia. O que acontece? Ele lança um produto que não vende. Não vende. E aí, às vezes, ele faz tudo isso aqui, ele transforma a terra em tesouro, registra, depois do registro não dá para mexer mais, amigo. Aí a burocracia é complicado. E aí ele joga na prateleira para a equipe de vendas e para o marketing, vende. Aí os caras falam, mas vende como? Que produto é esse? Você não consultou a gente, ele não sabe como é que isso funciona, tá? E aí, trazendo para essa realidade aqui da captação da área, existe algo que eu chamo de conta de padaria, que é o quê? É o que todo mundo faz. Negócio, tal, beleza, tal. Quanto vai ser o VGV, o valor geral do empreendimento? Tal, quanto que vai gastar de obra? Quanto que a gente vai pagar no terreno? Quanto que vai ser imposto, tal? Aí você faz uma conta de padaria rápida, um rabisco ali, né? Um rabiscão ali. Todo mundo tem que saber fazer essa conta. A conta de padaria. Se o cara não tem domínio na conta de padaria, eu gosto de falar isso, se ele não domina a conta rápida que a gente está num restaurante, que a gente está batendo um papo aqui, ele não vai levar essa conta para a conta do escritório, a conta séria. Porque ele não passa segurança aqui no olho no olho, no informal. Precisa parar Esse cara gaguejou. Esses números que esse cara chutou aqui, eu já fiz a conta que não tá batendo. Não tem certeza dos números, acabou. Hoje, dentro da mentoria, a primeira reunião que a gente faz é essa. Apresenta a galera, você é de onde, o que você faz. A gente tem empresários grandes, cara que já tem muito loteamento. O que você faz, tal. Vamos fazer a conta de padaria. Ah, eu já sei, vamos fazer junto aqui? Regra de 3, vai, volta, confere aqui e tal, faz a conta ao contrário e tal. Isso aqui você tem que fazer de cabeça para baixo, dormindo, sonhar com isso aqui. Essa conta você tem que saber. E aí, quando a gente pensa no seguinte, como é que está o mercado? Eu tenho que analisar o mercado financeiro, como é que está? Quanto que o mercado está remunerando? O que está acontecendo no mercado? Rentabilidade é dinheiro no tempo. A minha carteira são 10 anos, 12, 15. Como é que está essa rentabilidade, dinheiro no tempo? Para eu trazer aqui nessa estruturação, para entender o que faz sentido financeiramente dentro de um projeto. Quanto que o terrenista vai ganhar, quanto que o loteador vai ganhar. Isso eu só sei quando eu faço a conta de padaria, que eu entendo o que está acontecendo na área, documentação, por quanto que vende. Existem três pilares fortes aí que você precisa identificar no início. Índice de aproveitamento da área, que você perde malha viária, área institucional, área verde. Valor de venda do metro quadrado e custo de obra. Basicamente isso. Então tem que entender quanto que vai ser o desencontro de caixa do loteador, quanto que o terrenista vai receber na operação
E se essa grana, como ela vai voltar, se está dentro do padrão de rentabilidade, 2% ao mês, 3%, 4%. E aí nós temos projetos que dá 3%, que dá 4%, que dá 5%. Depende, tá? Uma conta rápida que a gente faz na conta de padaria, que os fundos gostam de analisar, é uma taxa interna de retorno acima de 2% ao mês. Uma tira acima de 2% ao mês. Então, quando eu pego um empreendimento na conta rápida ali, o loteador, para cada 1 milhão que ele investe, tem que voltar no mínimo 3. Isso na conta bruta, porque tem algumas deduções. E o terrenista também, se a área dele vale 1 milhão, na parceria tem que valer 2.800, 2,5, 3, entendeu? Então é tempo também, né? Exato, exato. Aí eu tô falando de valor presente, né? Isso. Não tô considerando reajustes e juro, Sim. que a gente cobra no longo prazo. Então é um número bom aí para o pessoal entender. Acima de 2 tire, de 2,6 a 3 o ROI ali bruto, né? Legal. Muito bom, muito bom. Falando de estratégia, vamos ver se eu entendi, né? Tá, Que eu gosto sempre de perguntar, né? Manda bala. Bom, você criou uma mentoria para poder trazer novos sócios. Não foi nem para vender curso digital. Eu acho que o curso digital você acaba vendendo também para remunerar que você é um cara ligeiro. Não é isso? Você acredita que eu não tenho curso gravado? Não tem? Não. Mas a mentoria você... A mentoria eu entrego ela Presencialmente. presencial e online. Mas você cobra. Sim, claro. Então... Sim, claro. É o primeiro filtro. Eu só não né? tenho o curso gravado. Tá, não, mas eu digo porque assim, ó, o que eu entendi? Ele tem um mentorado lá do Tocantins, por exemplo, Eliseu. Aí ele fala o seguinte, rapaz, já me tomaram 1 década de vida indo morar em Fortaleza. Certo? Certo. Se o fulano mora no Espírito Santo, eu não preciso morar lá. Eu acoplo ele no meu VGV, para quem não sabe o que é VGV, valor geral de venda, tá? É o quanto que esse empreendimento vai gerar ali de venda. Eu trago fulano para ser meu sócio lá e acoplo ele. Ou seja, ele, né? educo ele. Então, ele vai sair com o mesmo mindset, ou seja, com a mesma linha de pensamento que você tem. Ele vai trabalhar para você, ou por você, ou com você, né? Vira sócio, você está dando uma oportunidade para ele. E na consequência, você consegue fazer a multiplicação, escalar um produto que até então era escalável. Porque se você for parar para analisar, loteador ele é local. O cara fica grande localmente, não é? Ele começa a lançar loteamento e tal. E um cara bem sucedido, analisando, sei lá, daqui para trás, é um cara que tem, sei lá, 50 anos que fez 5 loteamentos. 10 se o cara foi bom pra caramba. Desse jeito você conseguiu escalar. Por exemplo, você pode ser sócio de 50 loteamentos. Você tem um percentual menor, porém menos trabalho e mais inteligência. Né? Exato. Eu tô falando isso aqui porque eu tô provocando você aí de casa a pensar na estratégia que o Cleiton Filho usou para fazer loteamento, de repente para você tocar padaria. Porque a mesma estratégia ela é replicável. Né? Se você de repente, poxa, hoje trabalha como padeiro dentro de uma padaria, mas você entende do workflow, ou seja, do projeto atrás do balcão, que é a parte importante, você consegue replicar. Que é basicamente o que a gente está fazendo também dentro da TSM, que é fazer projetos comerciais, né, dentro de loteamentos. Então, por exemplo, você que tem um terreno, aí estratégico, não é um terreno para montar um loteamento, é um terreno menor, de 1.000 a 10.000 metros. Está virando um passivo ao invés de um ativo. Ou seja, ele só te gera custo. É IPTU, de repente é o guardinha ali para ficar olhando, tá com medo de invasão. Você pode pegar o nosso QR Code aqui agora, colocar a câmera e trazer esse terreno para que a gente coloque grandes marcas para pagarem para você um aluguel de altíssima rentabilidade. Então, você com a inteligência, né? De repente você tem ali um terreno para caber um loteamento. E a pergunta que eu já vou deixar para o Cleiton também é o seguinte: como que você enxerga, Cleiton, a parte comercial, né? A parte dos empreendimentos de residência com o comercial? Como é que você faz isso nos seus loteamentos? Como é que você toca isso? Porque o que a gente enxerga é que as pessoas nunca dão atenção para isso. E como você vê o futuro disso, né? Dessas áreas. Porque assim, uma coisa é o que a gente fez até hoje, uma coisa é o que a gente pode fazer daqui para frente. Então, como você enxerga o futuro dessas áreas, né? São loteamentos, você tornou escalável um mercado que antes era difícil, impensável, inscalável. E aí você torna isso escalável e aí você começa a encontrar novas maneiras, né? E o que você vê, né, de potencial nas áreas comerciais, né, desses loteamentos? Então, tem loteador que vende, tem loteador que segura, tem loteador que... Mas enfim,
que você enxerga aí de potencial e de futuro para isso? O Joãozinho falou algo aí que quando teve a reunião contigo, ele não entendeu bem como é que se encaixaria esse quebra-cabeça. Isso aconteceu comigo. A gente marcou uma reunião, não sei se foi ano passado, começo desse ano. Foi. Leitinho, quero falar contigo. Leitinho, quero falar contigo. Eu falei, cara, o cara faz Bitsuit, o cara... O que será que esse cara quer? Fazer nos loteamentos? Beleza, tá. Aí fizemos uma reunião, eu falei, massa, reunião fantástica. Ele deu uma sumida, acho que ele... É muito trabalho. Acho que ele virou seu sócio, aí ele ficou mais famosão. Você acha? Aí falou, cara, sou sócio de João Geili, não vou falar com o Cleiton mais não. É muito trabalho, Cleiton. É nada disso não. É muita Tá coisa. ficando rico, ó. É nada. Antigamente... É o exército de um homem só, Você vê Cleiton. como ele é. Antigamente, ele ia num barbeiro qualquer. Agora ele vai no Jaça pra poder vir gravar. Pô, zagueiro e vai no Jaça. Zagueirão vai no Jaça. Zagueiro que vai no Jaça. É brincadeira? Eu tô evoluindo demais aqui. Aí, cara, o que aconteceu? Eu fiquei com isso na cabeça. Cara, aquela reunião com o Eliseu tem que ter tido algum sentido. Faz muito sentido o comercial. E não é o meu negócio. Eu não sei fazer esse comercial com excelência. Eu sei desenvolver o projeto, eu sei desenvolver ali o que eu vou vender residencial, que é o meu grande negócio. Mas e o comercial, cara? Tem algo aí escondido, algum tesouro. Né? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu preciso de algum especialista para me ajudar nesse comercial. Como eu falei para vocês que eu preciso da equipe de vendas para entender o produto que eu vou fazer no início dele aqui, quando a gente gosta de uma área para desenvolver, a gente assina um memorando de entendimentos com o terrenista. 90 dias, 120, para fazer os primeiros estudos. Dentro desses primeiros estudos, eu já preciso de um cara igual você. Cara, onde eu coloco esse comércio aqui? Que comércio é esse? O que eu tenho que fazer aqui para esse negócio não ficar aqui parado? Ficar um lote de 2.000 metros, 3.000 metros, 5.000 metros, tudo de frente para a pista. Né? O loteador foi pegar a pista, faz uma faixa comercial na frente e o residencial atrás. Às vezes o residencial vai longe, lá atrás. Quem tá lá no interior do loteamento fica longe pra caramba do comércio. Né? O lazer a gente já entendeu que já tem muito loteador distribuindo pelo empreendimento, até para o próprio loteador não condenar o empreendimento, aqui é bom, aqui é ruim. E eu acho que o comércio... ele precisa também ter uma ideia, não de descentralização demais, porque o interessante do comércio é estar tudo junto, né? Sim. O McDonald's abre do lado do Burger King, que abre do lado do outro e que vai, né? Então o comércio, a ideia é que esteja junto. Mas junto de que maneira? Né? Então eu enxergo esse mercado futuro, quem vai sair na frente, quem já começou, e ainda é tempo, obviamente, de começar agora, de estruturar projetos junto de especialistas de comércio. Show. O loteador sozinho ele não dá conta. Não tem como ele conseguir venda, marketing, gestão de carteira, desenvolver. Não é o negócio dele. Não tem como. Então ele precisa começar a desenvolver do lado de especialistas. Tá? Porque senão ele vai fazer mais do mesmo sempre. E produto imobiliário de loteamento, não só loteamento, a gente está pensando hoje algo que a gente vai vender daqui 3 anos. Imagina. Eu não posso pensar. Mudou muito daqui 3 anos. Eu não posso nem pensar no produto que funciona hoje para lançar daqui 3. Eu tenho que estar com a galera que está voando. É por isso que a gente está aqui, inclusive. E hoje eu entendo muito bem, depois daquela reunião de Zoom nossa. Cara, que essa reunião, beleza, foi massa, mas e aí? Vai chegar onde? E aí agora fecharam-se os pontos aqui. Eu estou aqui sentado com vocês e mais do que a minha visão do que eu acho, que eu falei, eu acho que especialistas é que tem que falar isso e tem que estar junto para desenvolver o projeto. Não, é uma visão de futuro, né? Eu acho que a gente é pago para resolver problema, né? Então você é bem pago para resolver o quê? Você cria, né? Mini Cleitons. Sim. Você cria braços. Cleiton Filhos. Cleitons Filhos. Mini Cleitons Filhos. Essa galera vai me passar, tem uma galera que já me passou. Você cria braços, né? Você cria braços, você escala, então você vai resolvendo uma série de problemas. E com o Build-Suit é isso, né? Com a TSM, da Street Mall, a gente resolve um problema, alguns problemas, né? Então a gente resolve um problema primeiro das marcas que querem expandir e a altas taxas e não conseguem, muitas vezes, bater essas metas. A gente resolve um problema dos bairros, que muitas vezes não tem a comodidade, né, João, de ter um comércio próximo, de ter um serviço, de ter uma alimentação ali perto de casa. A gente resolve o problema dos investidores, onde a gente diversifica essa carteira a um ponto e a uma taxa que ele passa a não ter risco, né? Desenvolve o progresso antes mesmo do loteamento existir em alguns casos, né? Ou em alguns casos, depois que ele já existe, a gente vai lá e implanta, né? Algo que vai valorizar ainda mais o bairro, né? Então, tem até um cunho social nisso, né? De você valorizar o bairro, de levar comodidade de fato para as pessoas.
e começar a pensar os loteamentos, né? Foi até uma pauta na nossa conversa, e eu falava muito com o João Dias, falou, cara, tem que falar com o Cleiton, porque é pensar mini cidades, né? É pensar em desenvolver não só um loteamento, mas desenvolver, imagina, um bairro completo, né? Onde você tem comércio, você tem boas vias, você tem o lazer e você tem a moradia, né? Então, é muito legal. E você que está aí, que está assistindo a gente, agora tem um terreno, né? E pensa em construir, é também uma mudança de mindset, viu, Cleiton? Por quê? O cara que tá, muitas vezes, lá em casa agora tá assistindo a gente, ele tá com terreno, ele pensa em construir, né? Mas ele tá parado ali, tá travado, porque ele não sabe para quem ele vai alugar. E realmente, ele tá correto, né? A gente fez até uma provocação esses dias, um texto, onde a gente falava o seguinte, imagina a loucura que seria se as pessoas construíssem primeiro, gastassem uma fortuna, sei lá, 5, 10 milhões num prédio, para depois só ver para quem que elas iam alugar. Que loucura, né? Mas é o que acontece. Então, assim, é mudar essa ordem das coisas, né? Então, primeiro constrói a carteira. E aí depois você constrói o prédio. Já sabendo para quem, sob medida. Né? O Build-to-Suit é isso. E são carteiras de longo prazo, carteiras com alta rentabilidade. Né? Então, lastro, né? Garantia. Então, nós estamos falando de um mercado que ele até hoje, ele era um mercado extremamente ocasional. Né? O Build-to-Suit já existe, o shopping de vizinhança já existe. Tem pessoas que falam para mim, mas você está fazendo uma coisa que já existe. Eu falei, realmente, mas nós estamos fazendo de um jeito que não existe. Colocando isso em linha de montagem. A ideia é criar, entendeu, empreendimentos como o Build-to-Suit em linha, né? Em série. Né? Então ele era ocasional e ele passa a ser intencional. É isso. Fantástico. Então isso vai mudar muito o mercado. A nova maneira de empreender, né? Você está validando, você está estruturando, como você falou, não precisa construir para ver quem vai alugar, você já está fazendo antes. Exato. Eu aprendi isso no digital. Você vende e depois você entrega, né? Você não sabe nem o que você vai entregar. Minha primeira mentoria foi assim. Eu falei, cara, arrasta para cima aí, que eu tenho uma mentoria para te ensinar como eu me tornei sócio de um loteamento sem pôr dinheiro. Entrou 1, 2, 3, eu falei, agora o que eu vou entregar para essa galera? Mas eu já tinha validado, já tinha entrado a graninha da galera que pagou. Eu falei, agora, irmão, é conteúdo aqui, tá na minha cabeça. Vou montar o negócio. Então, eu estruturei antes a venda, a receita, a carteira que você falou. Legal. E depois entreguei o produto. De acordo com o que eles queriam, inclusive. Cara, o que você espera da mentoria? Não, eu queria aprender isso. Pronto, mole. Vamos pra cima. Você concorda comigo que todo terreno vale alguma coisa? Concordo. Todo terreno. 100%. Né? Sim. O que nós fazemos? Nós damos propósito, nós damos vida para aquele terreno, que é a mesma coisa que você faz. Né? A gente coloca as ideias para as pessoas poderem morar lá ou criar a receita daquele terreno. A gente tem visto aqui com muita naturalidade, às vezes o cara tem um terreno na beira da pista e tem milhões de metros para trás. E ele não percebe que ele tem um projeto imobiliário, que até então está sem propósito, está sem vida, e o que ele precisa é de alguém para fazer alfaiataria imobiliária. Ou seja, é moldar aquilo que ele tem para um projeto que vai gerar um BTS ali na frente, né, um shopping de vizinhança. Se você não sabe o que é isso, são várias lojas ali para atender o bairro. Atrás ele pode montar um loteamento, ele pode ajudar a prefeitura, às vezes, trazendo uma UPA, trazendo outros dispositivos, e ele cria um bairro dentro do que até então era baldio. Então, assim, o que o terreno, né, vira? Hoje um terreno talvez baldio seja só um terreno. E a gente transforma ele num ativo imobiliário. Você fez uma cronologia aqui que mexeu, né? Por mais que eu tenha já saiba disso há muito tempo, quando você falou ali, né, colocando primeiro... Muito bom. Foi muito bom. Você pega, ele não vale nada. Aí eu dou matrícula para ele, aí eu dou vida para ele. Quando ele se transforma numa matrícula mesmo ali, cara, é um ativo imobiliário. É forte. Aí eu faço 10x em cima de projeto. Então, se você não tem um projeto, você não tem nada. O que nós da TSM, o que o Cleiton faz? A gente pega o que você não tem e transforma em algo que você vai ter. Então, o legado da sua família, a herança para os seus filhos, ela está em cima do que você tem, mas não sabe fazer. Então, eu queria convidar você, de verdade agora, a apontar o seu telefone para o QR Code que está aqui dentro da sua televisão para você mostrar o que você tem. Se você tem um terreno pequeno, de 1.000 a 10.000 metros,
Vamos montar um shopping de vizinhança. Se você tem um terreno acima de 10, 20, 50 mil metros, sei lá quantos hectares, vamos montar um loteamento, mas pensando num shopping de vizinhança. Cleiton é nosso parceiro, vai virar sócio em alguns empreendimentos. Eu já acessei já isso aí. Eu falou também, no início do podcast, falou de novo, né? Amigo, tá gravando, já era. E você vai virar sócio do Eliseu, do João e do Cleiton, trazendo o seu ativo imobiliário. Então o Brasil inteiro está assistindo a gente, independente de onde você esteja, tá? Terra vale. E se a gente consegue dar propósito para ela, ela vale muito mais. E é em cima desse valor que a gente vai virar sócio. Eu não quero tirar dinheiro de você, eu não quero ganhar dinheiro de você, eu quero ganhar dinheiro com você. Então eu quero te convidar, né? Se você é investidor também, entendeu aqui o que a gente faz, a gente pega terrenos que teoricamente não tem propósito, não tem vida, são baldios e transformamos em ativo imobiliário. Se você quiser entrar nesse jogo, também estamos aí para você poder nos ajudar, né? E eu acho que a composição, a casa é construída tijolo com tijolo e cada tijolo transforma essa casa numa grande muralha, num grande projeto. Então, acho que é basicamente isso. O que o João disse aí faz todo sentido, né? Juntos, nós somos mais fortes. Então, nós estamos aqui em rede nacional justamente para isso. Estamos falando para o Brasil inteiro, né, Cleiton? E você que é terrenista desde pequeno, de 1.000 metros até 100, 200 mil metros, você que é investidor e já tem o seu negócio, né, Cleiton? Que nem tinha seus parceiros lá, os caras já investiam com você, tinham outros negócios, outros business, e eles não têm tempo, né? Eles não são especialistas em loteamento, nem em build-to-suit, nem em incorporação, mas não por isso eles vão deixar de ganhar dinheiro com isso, né? Então, procura a gente, né? O Cleiton aí, tá o QR do Cleiton também. Segue o Cleiton nas redes sociais, ele tá sempre dando as mentorias, ensinando, explicando como fazer. Então, é muito importante. O network, o poder do grupo, o poder da gente estar junto, né, nos negócios. É isso. Pois é. E aí, Cleiton, gostou? Cara, fantástico, hein? Fantástico, muito bom. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado muito você. bom mesmo. Bom, cara, eu comecei a pensar aqui, eu viajei, que eu dou umas viajadas também, vi que sabe? você ficou meio... Cara, você viu que eu fiquei meio pensativo. Sabe quando o Kiko fazia... Sim. Exato. Deu uma bugada na mente aqui, porque, cara, hoje nós temos profissionais que são parceiros, que estão treinando corretores pelo Brasil todo. Nós temos profissionais parceiros dentro do nosso ecossistema que estão treinando equipe de mão de obra para casa, para construir casa pelo Brasil todo. Legal. E nós estamos treinando o nego para fazer loteamento no Brasil todo. É isso. Olha isso, que doido. Fantástico. Nós vamos levar o loteamento para o Brasil todo, nós vamos levar a habitação, nós temos uma equipe a galera que vende, está sendo educada pela nossa mesmo mindset, nós temos o shopping de vizinhança, cara, temos tudo. Que loucura, irmão. Temos tudo. Que loucura. E tanto de gente que a gente abençoa com esse formato de negócio nosso. Demais. Tantas pessoas que não tinham acesso a isso, né? Tantas pessoas que, cara, isso é para poucos. A gente não consegue, é inatingível, é muito longe. Nós estamos democratizando isso, colocando parceiros para ser sócio de um loteamento lá, não sei onde, em qualquer região do Brasil, para construir. Nós estamos levando moradia, nós estamos fazendo vida no negócio, porque o empreendimento ele é feito para gerar vida, para ter vida no loteamento. Não pode ser uma plantação de poste. É verdade. É isso aí. É isso. Não pode ser uma plantação de poste, né? Um cemitério de lote, né? Não faz sentido. Ter vida, o cara faz para vender, o cara faz para ter vida. Então isso precisa acontecer. É uma dor muito grande quando o empreendimento não tem vida. Aí o cara precisa levar vida, precisa levar vida. Como é que leva vida? Lá atrás nós não pensamos nisso. Agora é difícil. Mas os investidores, na verdade não, os empreendedores são bons de criar projetos sem vida, sabia? Por quê? Eles querem fazer do jeito que era feito ainda há 20 anos atrás. Exatamente. E para eles, né? Para eles. Ele pensa para ele não pensa para o mercado. Na verdade, o que o mercado Eliseu, compra? Os caras pensam com o bolso. E não quer gastar, não quer trazer um bom arquiteto, não quer trazer um Cleiton que vai olhar comercialmente, não quer trazer o Eliseu, que é um cara de formatação. O Brasil, né? E eu respeito muito o que eu vou falar agora, tá? Foi criado pelo tiozinho da Salveiro, que é o construtor local, empreendedor, normalmente milionário dentro da cidade, né? Muito bem de vida, mas o que ele faz? Cara, ele replica o que ele aprendeu. E às vezes ele não estuda para poder criar coisas novas. Então tá vindo uma galera aí com um pensamento novo, que tá revolucionando e vai entregar um Brasil muito melhor do que o que a gente recebeu. Sim. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Fantástico. Então os seus filhos, os filhos do Eliseu e os meus filhos, né, vão ter um mundo, um Brasil muito mais aquecido financeiramente. Por quê? Porque a gente está trazendo muita gente para ganhar dinheiro. Então, quando você pulveriza, não está ficando na mão de meia dúzia aí de cara. A gente está dando acesso a diversas pessoas, a você que está aí, de repente, no sofá,
a entrar num business que transformou muita gente em assalariado para milionário e de milionário para bilionário. Essa que é a grande verdade, cara. Excelente. Eu tive na Beira-Mar esses dias fazendo uma dinâmica e saí perguntando com o meu microfonezinho lá em entrevista. Você sabe o que é um loteamento? Ah, parcela solo, sei lá, vende lote e tal. Quanto você acha que um loteador ganha? E aí os caras, 150 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Todo mundo acha que o cara tá milionário. Né? E eu fiz uma provocação. Cara, você tem loteamento e não tá rico? Tem algo errado. Porque tem um público aí que a gente não falou dele, eu queria falar agora, que é o loteador, o cara que empreendeu e tem 1, 2, como eu fiquei até 2019. Eu acho que se eu tivesse do mesmo jeito, com a minha mesma mentalidade, eu estaria com 2 ou com 3. Hoje nós já estamos chegando em 15. Legal. Eu tenho 41 anos. Então, de 20 para 22, eu saí de 2 para 10 em 2 anos. Né? E tem um público aí, a galera que tem 1, 2, que sabe fazer um negócio, mas que não consegue escalar, que é o que vocês falaram. Por quê? Porque uma coisa é você fazer um loteamento 2. Você é uma pessoa física ali que sabe desenvolver isso aqui, transformar a terra em riqueza, tal, técnico aqui. Mas quando você parte para ser uma empresa de urbanismo, amigo, aí você precisa ter uma cabeça no administrativo, no financeiro, no marketing, na engenharia, no jurídico. Aí você tem que ter, é outra história, é outro jogo. E o que eu quero é que essa galera que tenha 2 vá para 6, para 8, para 10, para 15. Porque aí, se ele tem 15, quem tá na empresa dele, daqui a pouco tem 1, 2, 3, 4. Cara, aí não para. Então, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Manda. Você falou que tá com quantos loteamentos? Chegando em 15. Tá. Todos, acredito que todos no mesmo bairro, na mesma cidade, certo? Hoje nós já temos Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Mato Grosso do Sul e São Paulo. 5 estados. Pois é. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque o loteamento ainda é uma coisa muito local. O cara tá pensando só na região dele, né? E por isso que eu te provoquei. E falei o seguinte, tudo no mesmo bairro, ali na mesma cidade, Você né? sabia que não era, né? Lógico. Mas o cara que tá loteando, ele tá loteando, Eliseu, na cidade dele e fazendo só no bairro ou só na região dele. E aonde que eu quero provocar? Se você não criar clones para serem seus sócios, você nunca vai sair da sua região. Você nunca vai escalar. Você nunca vai escalar. Não vai. Então, o método CF, Cleiton Filho, tá gostando, né? É LFC, sabia? Aí, ó. LFC. Eu tô- LFC, os loteadores fora da curva. LFC. aí, Aí tem o pronto. brincadeiro do FC com CF. Então, Loteadores fora da show. curva. O método é esse, é criar pessoas para multiplicar o seu conhecimento. Eu escuto muito isso. Cara, minha cidade não é legal. Eu gosto de loteamento, mas minha cidade não é legal. Eu falei, cara, o imóvel que é imóvel. Você não é imóvel não, meu filho. Vamos. Se mexe. Não é não? O imóvel é imóvel. E outra, Legal. imóvel é imóvel em qualquer lugar. Você não precisa investir só na sua cidade, não. Você precisa estar com as pessoas certas para investir. No Brasil tem muita oportunidade. Mas às vezes você vai ter que sair a bundinha do sofá e mudar de cidade. Sim. Sair Às do vezes vai ter que comodismo. encarar um desafio. É isso. Exatamente, é isso. O papo tá bom, a resenha foi boa, Fazer uma última provocação aqui. a Posso? sociedade ainda não aconteceu. Rapaz, Mas temos a última pergunta aqui Vai para acontecer no encerrar. off. Não é vai acontecer pergunta, no não é off provocação. aqui, vai acontecer no off. Porque... Não, tem uma provocação Então vai lá. agora. Vai lá, Cleiton. visionário. Quanto você acha que vale, cara? Quanto agrega de valor? Você não vai me responder agora, não. Daí nós vamos fazer uma live. Depois que esse programa for pro ar, nós vamos fazer uma Boa. live para falar disso. Quanto você acha que agrega de valor? Né? E você falou o seguinte: o loteamento é um negócio de longo prazo, né? E muitas vezes no curto prazo ali demora para fazer dinheiro, demora para ter retorno, né? E se implantássemos o shopping de vizinhança primeiro? Né? Então, eu imagino que é um loteamento, óbvio que não pode ser tão isolado, mas ele já tem que ter uma certa densidade ali, é um agregando ali, né? Imagina que tem 2, 3 bairros e ele tá junto ali, no contexto. Mas e se colocássemos o shopping de vizinhança com grandes marcas pergunta. primeiro, quanto isso faz de diferença na venda desse loteamento, tanto no tempo quanto no preço dele, né? E outra, isso, será que muda um pouco a dinâmica de custo, né? De payback desse investidor aí, e dessa galera que está desenvolvendo o loteamento? Boa pergunta. Caraca, Bela provocação, né? fantástico. Imagina você É pra, ter... eu não sei se Não, é pra não, responder não, mesmo. vamos Não, Achei que ele Não, tava não, brincando. pode responder, Fala, responde, não fala, responde, fala, responde, não fala. responder, essa Hã? você vai Brincando, responder. responde. Cara, Responde, depois a gente faz uma live mais longa para falar disso. Cara, muita coisa acontece e ao inverso, né? As pessoas chegam, vão morando e se aglomerando. Exato. Depois vem infraestrutura, depois vem o shopping, depois vem... Cara, muito fácil de responder isso. Inverte a situação. Coloca o, sei lá, o Iguatemi e depois faz um bairro em volta.
Pois é. E a gente conhece pessoas que fizeram case. Você Exatamente falou isso. exatamente Cara, isso. Quanto que vai o meu metro quadrado que eu venderia a R$700, eu vou vender a quanto depois de já ter vida e já ter... Cara, eu saio aqui, eu tenho pet shop, eu saio aqui, eu tenho salão, eu tenho tem jaça tudo. pra cortar... cabelo. Tá bonito, né, velho? Tá bonito, né? Cara, então você traz o quê? Você traz o que há de vida, você traz vida antes do empreendimento. É isso. Loucura. É um Maravilhoso, fenômeno, né? excelente. Vamos fazer a conta disso aí depois. Bora, a gente, bora. Pois é. A gente traz Esse na live. foi o Pós-programa. Eliseu Cara. Assunção Que e Cleiton Filho, muito num bom. dos melhores bate-papos aqui de inteligência imobiliária, alfaiataria imobiliária, ou seja, nós moldamos ali o seu projeto para o seu terreno. Queria agradecer, Eliseu. Parabéns, viu, Eu que cara? agradeço. Maravilhoso. Sempre esse programa, foi maravilhoso. maravilhoso. Cleiton, Obrigado. obrigado, né? Você veio do Nordestão, Aí sim. maravilhoso. Direto de Fortaleza pra cá. Pra hein? cá, pra É, gente bater muito um obrigado. papo. Ano passado, né, em dezembro do ano passado, você fez um evento muito bom aqui em Campinas, né? E a gente teve presente lá também. Obrigado aí por permitir, né, que a gente estivesse junto. E vamos embora que agora 2024 é um ano que a gente também vai seguir aí e vai ter muita coisa legal, né? Bora que não acabou ainda, né? Bora! A gente tá gravando em 2023, mas já estamos em 2024. 23 não acabou ainda. Então bora pra cima, pessoal. Esse daqui foi o Visionários, um programa de inteligência para você melhorar a sua vida. E até semana que vem.